todo procedimento anestésico, sobremaneira o procedimento anestésico eletivo, ele necessariamente tem que começar por uma consulta prévia. Essa consulta, além de ser extremamente útil, extremamente interessante e resolvedora de uma série de problemas, ela é uma determinação de instâncias médicas superiores também, ou seja, ela é obrigatória. Essa consulta serve para quê? Ela serve primeiro para quebrar aquele gelo inicial. O paciente chega, vai conhecer, talvez não necessariamente o anestesista que vai atender ele, mas vai conhecer a equipe, vai conhecer onde trabalha e vai nos contar o que é que acontece na vida dele. A gente vai querer saber das doenças prévias que ele tem, a gente vai querer saber dos remédios que toma, como toma, quando toma, tudo que usa, alguma coisa dos seus hábitos, enfim, doenças prévias, alergias, situação dos dentes, situação da movimentação da cabeça, situação da abertura da boca, da movimentação em geral do paciente, das limitações de movimento que ele tenha nos braços, nas pernas. Todas essas coisas são colocadas e pontuadas. Muito importante também na consulta pré-anestésica é a gente avaliar a possibilidade que esses pacientes possam vir a ter de ter trombose venosa. Então existem índices que são monitorados tanto por uso de drogas como do hábito de fumar, uso de anticoncepcional, viagens feitas há pouco tempo, estado físico, peso, IMC acima de 30 é extremamente perigoso para qualquer coisa, mas até para anestesia. Então essas coisas todas são pontuadas e vão dar um score. Esse score é utilizado para a gente ver da necessidade ou não de pré-medicar o paciente com anticoagulantes antes de fazer a cirurgia. Isso tudo é previsto, é ajustado na consulta pré-anestésica. Drogas que o paciente toma que são incompatíveis com a cirurgia. Exemplo, paciente que toma anticoagulante, ele não pode ser operado. A cirurgia começa, mas não termina. Vai ficar sangrando. Então essas drogas não têm antídoto, não tem como eu fazer isso parar durante a cirurgia. Então o paciente tem que parar de tomar o remédio com antecedência e esse remédio vai ser substituído por uma droga que pode ser usada e que vai permitir que eu cancele ela imediatamente antes da cirurgia, possa fazer a cirurgia e depois o paciente volta a tomar o seu anticoagulante, a cirurgia acontece com segurança. Se essas coisas não forem pontuadas e ajustadas na consulta pré-anestésica, o que acontece? O paciente chega lá para operar e a cirurgia vai ser cancelada. Olha o tamanho do transtorno para todo mundo, é a equipe operatória que vai ficar sem fazer nada, o paciente se deslocou à toa, equipe toda preparada que não vai fazer, família nervosa. Então a consulta pré-anestésica objetiva resolver todas essas situações antes do dia da cirurgia. Né? Muitas drogas que o paciente acha que são de uso seguro, de uso tranquilo, têm que ser descontinuadas. Exemplo até de uma droga boba, que é a ginkgo biloba. Ela não é compatível com cirurgia, também promove o sangramento exagerado. Erva de São João, os anticoagulantes, como eu já falei. Alguns medicamentos até que aparentemente são benéficos, tipo os termogênicos e outras drogas que são usadas para aperfeiçoar o exercício físico, também não são muito compatíveis com o movimento, com o processo todo da cirurgia. Então elas também devem ser descontinuadas. E assim por diante, uma série de situações que a gente pode prever, que a gente pode analisar previamente nessa consulta e que vão facilitar o procedimento cirúrgico e vão muitas vezes permitir esse procedimento cirúrgico. Além disso tudo, a consulta pré-anestésica esclarece dúvidas, todas as dúvidas que o paciente tem a respeito do procedimento. O paciente nos chega perguntando uma série de situações que são importantes de ser esclarecidas. Pode usar esmalte? Tem que usar esmalte? Pode, não pode? Não pode, um esmalte escuro vai nos atrapalhar, um esmalte clarinho pode usar. Melhor não usar nada, só uma base talvez. Barba, tem que cortar barba? De preferência, se for possível, se não for nada de convicção religiosa ou qualquer coisa assim, é interessante cortar porque facilita o nosso trabalho, sobremaneira numa anestesia geral. O tubo traqueal ele tem que ser fixado na pele do rosto, com a barba atrapalha. A gente tem que mudar essa fixação para amarrar o tubo num dente ou numa coisa desse tipo, vai dar mais trabalho.
machuca mais a boca do paciente. Então, pede-se para retirar a barba. E assim por diante. Então, uma série de situações podem ser previstas e resolvidas nessa consulta pré-anestésica. Daí a grande importância dela para o preparo do paciente que vai entrar em cirurgia. Outro assunto importantíssimo da consulta pré-anestésica é a solicitação de exames. Que exames que precisa? A rigor, a imensa maioria dos exames que nos chegam para ser avaliados numa consulta pré-anestésica, e até quando dou essa aula aqui para os nossos residentes, eu chego a falar em 95 a 96% dos exames que eu olho todo dia são normais. Então, são exames desnecessários? Difícil dizer. Então, o que acontece? Hoje a gente escolhe os exames por faixa etária. Crianças, por exemplo, em tese não precisariam de exames. Adolescentes, da mesma forma. Eletrocardiograma, raio-x do tórax, acima dos 35, 40 anos de idade. Antes disso não precisa. E assim por diante. Então é muita informação para ficar falando aqui, mas tudo isso está catalogado e a gente tem então, a gente avalia a necessidade desses exames de acordo com o que o paciente nos fala. Porém, a imensa maioria dos pacientes já chegam com exames. E os exames estão diminuindo cada vez mais. Cada vez se pede menos exames na consulta, os cirurgiões acabam pedindo menos exames, porque justamente a imensa maioria deles vem com resultado absolutamente irrelevante para o procedimento que está sendo feito. Mas é importantíssimo pedir também na consulta pré-anestésica dos pacientes que têm alguma patologia mais séria, cardiopatias, neuropatias, pneumopatias, tudo isso quando a gente pensa que nós não conseguimos avaliar adequadamente, o que acontece numa pequena minoria dos pacientes, nós então encaminhamos esses pacientes para fazer uma avaliação por especialista. Então, com uma certa frequência a gente pede avaliação endocrinológica, avaliação cardiológica, neurológica, pneumológica. A gente então aguarda esses laudos, essas respostas, esses retornos e o paciente volta então em consulta para então ser liberado para a cirurgia quando nós imaginamos que tem alguma doença associada mais séria. Então vejam a importância desse evento, dessa consulta, para minorar com certeza as complicações do pós-operatório e fazer com que não se tenha cancelamentos e eventos desnecessários no transoperatório.